Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não procede, senhor presidente, essa discussão aqui de que vai se votar mais uma vez em questão fundamental nesta casa, com a casa dividida ou quase dividida entre governo e oposição. Eu nunca vi dizer na minha vida que votar pela redução da carga tributária fosse uma luta contra o governo, fosse uma luta contra Lula, uma luta contra o PT. A oportunidade que se tem agora é de extinguir a CPMF, que tem validade até o dia 31 deste mês. E se alguém perguntar por que não o imposto de renda, porque o imposto de renda não está em discussão. Quando tiver em discussão, vamos reduzir essas alíquotas, que faz tempo que nelas não se mexe. Essa é a terceira vez, senhor presidente, que subo a esta tribuna para tratar da prorrogação da CPMF. Do primeiro discurso, no dia 22 de agosto passado até hoje, o governo federal manteve a mesma estratégia: mentir, manipular, mentir e, ao contrário do que disse outros oradores aqui, agredir a oposição. Agrediu a oposição de todas as formas, de que há 500 anos determinados partidos de oposição mantêm a elite no poder. É preciso enfrentar essa falsa discussão, porque esse falso palavreado é uma tentativa de que se vire verdade aqui neste plenário, nesta casa de discussão. O governo diz que precisa da CPMF, senhoras senadoras e senhores senadores, para combater a sonegação. É lorota. Se o objetivo é esse, o presidente devia enviar uma nova mensagem, fazendo uma proposta de 0,001, para que a casa toda votasse. O governo não precisa de 0,38, se o objetivo é simplesmente combater a sonegação. Há mais de 10 anos, quando foi criada a CPMF temporária, destinada apenas à saúde, ninguém, lá em Pernambuco, por exemplo, ninguém levantou a voz para dizer que o presidente Lula estava defendendo sonegadores, que o PT era um partido que abrigava e defendia sonegadores. Agora o presidente da República, na sua soberba, diz e ameaça a oposição de que a população deve guardar os nomes daqueles que vão votar. Guarde os nomes. Essa perseguição já foi feita na eleição próxima passada. Quem não se lembra aqui, o DEM, os tucanos, pessoas que não eram simpáticas ao governo, que sentiram na pele lá nos seus estados, quando o governo, de forma irresponsável e mentirosa, dizia que determinado candidato era contra a Bolsa Família. Ele vai repetir esse mesmo expediente e vai repetir mais ainda se a oposição entender de que esta luta para reduzir a carga tributária é uma luta de governo contra a oposição. Aqui a gente tem que votar contra a CPMF para poder reduzir minimamente essa carga tributária. O governo também afirma que só paga CPMF é quem tem conta corrente. É outra mentira, outra lorota. Todo mundo paga CPMF e quem paga mais é o pobre. Como teve hoje uma pesquisa da USP, divulgada em São Paulo, que revela isso. Como disse ontem em brilhante comentário o colunista do Globo, Meval Pereira, mostrando através de estudos de que é a classe mais baixa, a classe mais despossuída, que paga mais CPMF. Também faz parte da argumentação governista a justificativa de que a manutenção da CPMF é essencial para melhorar a qualidade de serviço público de saúde. Aqui foi dito por vários senadores que me antecederam, senadores da base do governo, senadores que vão votar a favor da manutenção da CPMF. O mais importante para o Sistema Único de Saúde é a aprovação da emenda constitucional número 29, que fixa os percentuais mínimos a serem investidos anualmente em saúde pela União, pelos estados e pelos municípios. Esta sim, senhor presidente, é uma solução permanente e não provisória e precária, como a CPMF. Tenho certeza de que a oposição se unirá no esforço para aprovar a emenda 29 no menor tempo possível. O governo federal garante que ampliará seus investimentos na área da saúde. Difícil acreditar, pois a verdade é que até o final de outubro
o Ministério da Saúde executou apenas 27% dos 4,6 bilhões de reais que estão previstos no Orçamento Geral da União para este ano. Por todos esses motivos, senhor presidente, é que eu encaminho, contrariamente, o voto pela prorrogação da CPMF, dizendo que não será nenhum fim de mundo, não será nenhuma coisa ruim votar contra a CPMF para que um governo gastador, como é o governo Luiz Inácio Lula da Silva, procure se ajustar, gastar menos. Vamos procurar, inclusive, reduzir outros impostos quando chegar a época de reduzir, porque a carga tributária, esta sim, é que está imoral, indecente e insuportável, na casa dos 38%. E ninguém está acusando Lula, nem o PT, de que ambos são responsáveis por essa carga tributária. Ela se formou ao longo dos anos, ao longo de presidentes da República que passaram pelo Palácio do Planalto. Mas isso não serve de argumento para que nesta oportunidade a gente derrube, pelo voto livre e soberano desta casa que precisa se reafirmar perante a opinião pública, impor uma derrota ao governo, impor uma derrota à carga tributária. Muito obrigado.